Seguinte, eu vou começar a gravar esse vídeo, é quarta-feira de cinzas, eu tô com a marca aqui da cruz na testa em cinza, tá? Não reparem, tá? Vamos lá. Por incrível que pareça, essa é a forma mais prática que eu encontrei até agora para conseguir gravar um vídeo com um som adequado e que funcione, então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte: o que eu tô fazendo aqui é emitindo a minha opinião publicamente, minha percepção das coisas. Um dos motivos de eu não fazer isso com tanta frequência é que eu acho que é correto nós sermos cuidadosos quando a gente vai emitir a nossa opinião publicamente, né? Quando nós nos posicionamos como formadores de opinião. Porque o que a gente está fazendo é levando ou conduzindo a percepção das pessoas para alguma coisa, né? De preferencialmente para a verdade, né? Nós estamos todos procurando a verdade. Quer dizer, nós não estamos todos procurando a verdade, né? Algumas pessoas estão procurando a verdade, eu espero que eu esteja procurando a verdade. E nessa procura a gente apresenta percepções, visões. E nesse processo, a gente precisa ser muito responsável com o que a gente está vendo e falando, né? E por que eu tô falando isso aí? Porque uma das perguntas que me fizeram no Instagram esses dias era solicitando para que eu falasse um pouco sobre a decadência da cultura, a decadência cultural, especialmente no Brasil. Beleza, há muito o que falar sobre esse tema, esse é um tema muito importante, mas como formadores de opinião, como alguém que está opinando publicamente, a gente precisa se esforçar para ou aprofundar o tema e levar uma percepção mais apurada do que está acontecendo, ou expandir o tema e apresentar um quadro maior da questão. Então esse é um cuidado que eu quero procurar sempre ter. Então no dia que eu não fizer isso, no dia que eu errar nesse ponto aí, vocês puxem minha orelha aí, tá? Botam um comentário aí, me xinguem, reclamem de mim, tá bom? Eu vou sempre tentar fazer isso. Muito bem, então com relação à decadência cultural brasileira, eu queria dar um passo para trás. Não vou falar exatamente de Brasil, mas eu vou falar sobre estrutura da cultura, tá? Como a cultura é estruturada. Então tem um filme chamado O Gato Pardo, está na Lumini, inclusive assinem a Lumini. O Gato Pardo é um filme que fala sobre a Revolução Republicana que aconteceu na Itália. Tem uma frase muito marcante nesse filme que diz o seguinte: para que muitas coisas mudem, é necessário que poucas fiquem no mesmo lugar sempre. O que ele quer dizer com isso? Ele, para apresentar uma mudança social e civilizacional abrupta e radical que aconteceu na Itália, ele sinaliza que algumas castas e algumas classes precisam ser intocáveis. Elas não podem mudar. A verdade é a seguinte: existe uma estrutura hierárquica na sociedade e na cultura que nunca muda. Quer dizer, a estrutura nunca muda, mas os componentes e os elementos que a compõem mudam. Existe uma diferença aqui, tá? Uma coisa é uma hierarquia sempre existir. Outra coisa é essa hierarquia estar sempre estruturada da mesma maneira. Na cultura e nas artes, na civilização de maneira geral, sempre existe uma hierarquia. A diferença é quem a compõe, quem está em cada parte. Quando a gente fala de decadência cultural, é necessário entender que a cultura está decaindo sob um aspecto, mas sob outro aspecto sempre vai existir uma hierarquia, tá? Sempre vai existir uma ordem aí. E essa aparente decadência, ela é resultado de algum elemento mal posicionado, tá, dentro dessa hierarquia da sociedade e da cultura. Eu vou explicar de maneira mais prática, tá? Esses dias eu estava ouvindo uma banda chamada The Mars Volta. Tá? Uma banda que eu ouvia muito na minha adolescência, uma banda muito alternativa, não recomendo que escutem, tá? Não é legal, vai acabar com o seu cérebro. Não faça isso, tá? E o que acontece é o seguinte: é uma banda bastante alternativa, ela não é uma banda popular. E o guitarrista dessa banda, chamado Omar Rodrigues, é um guitarrista muito proeminente, muito conhecido no meio alternativo. Inclusive, a banda The Mars Volta, ela é conhecida pelos seus arranjos de guitarra muito loucos. E o Omar Rodrigues, ele é muito amigo de um outro guitarrista chamado John Frusciante. John Frusciante é o guitarrista, para quem não conhece, de Red Hot Chili Peppers. É uma banda muito famosa, muito pop, muito conhecida. Bom, John Frusciante, o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, ele recebe influência de muitos outros guitarristas, como Jimi Hendrix, Eric Clapton e outros guitarristas do rock mais clássico. Mas a verdade é que o Omar Rodrigues é um amigo de John Frusciante, e eles inclusive já gravaram álbuns juntos, e o Omar influencia muito a obra do John Frusciante. Muito. Então você vai ver, inclusive em alguns riffs, em algumas melodias, existe uma influência muito grande dessa banda super alternativa, super desconhecida, nessa outra banda pop, nessa banda The Mars Volta influenciando Red Hot Chili Peppers, tá? Isso não é algo incomum, isso é algo muito comum na cultura pop de maneira geral.
John Frusciante, o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, ele não vai consumir o tempo inteiro cultura pop. Pelo fato de ele fazer uma música um pouco mais popular, não quer dizer que ele está consumindo música popular o tempo inteiro. Na verdade, o artista pop, ele precisa, e é muito comum que o consumo dele seja de uma obra de arte, né, de um estilo musical mais complexo, mais diferente. E a cultura pop, o que ele faz? Ele pega esse estilo que é mais complexo, mais arrojado, e ele empobrece, em certo sentido, esses estilos e torna isso mais massificado. Então, a única forma de a gente massificar as coisas é tornando elas mais palatável para mais pessoas, né? Então, exceto nos quesitos da fé e da tradição da igreja, e aí esse é um outro papo, exceto isso, no resto, para você massificar, você precisa baixar o nível. O que acontece é que o artista pop, ele necessariamente precisa empobrecer as coisas, empobrecer os temas para torná-los mais popular. Por exemplo, uma outra banda muito conhecida aí pelos nossos queridos millennials, alô millennials, Blink-182, em uma entrevista do Blink, o Tom DeLonge, que é o guitarrista e compositor também, ele diz que a principal influência do Blink-182 foi uma banda chamada Fugazi. Fugazi é uma banda fundada dos fundadores de uma banda anterior chamada Minor Threat, que é uma banda de hardcore muito agressivo, também não recomendo que escutem, tá? Não é bom pra você. Hardcore straight edge. A principal influência deles é de uma banda muito alternativa, chamada Fugazi, certo? Por quê? Porque é sempre assim. Sempre existe um artista ou um intelectual mais alternativo, cuja obra é mais arrojada e mais complexa, em certo sentido mais profunda e mais intelectualmente superior, que influencia outras camadas da sociedade e outros agentes e outros produtores e outros artistas. É sempre assim. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes, principalmente nos meios conservadores, o pessoal criticar, por exemplo, os desfiles de moda. Desfiles de moda, sei lá, da Louis Vuitton, da Prada, seja o que for. Pega aquelas imagens super esquisitas que acontecem no desfile de moda e aí mostra assim, nossa, veja como isso aqui é uma decadência, né? Veja como isso aqui é muito louco. Ninguém vai usar isso aí. Quem é que vai usar uma roupa dessa? O fato é o seguinte, aquela roupa não foi feita para ser massificada. Aquela roupa é um experimento estético, aquela roupa é um experimento de linguagem que vai ser, em maior ou menor grau, apropriada por outros agentes da indústria e da cultura, que por sua vez vão massificar aquilo e tornar aquilo mais palatável. Então você vai ver que nesses desfiles da Louis Vuitton desse ano, daqui a 1 ou 2 anos, você vai ver elementos daquele desfile sendo vendidos na Renner, na esquina da sua casa. E aí muita gente vai comprar, inclusive uma galera que criticou o negócio vai comprar, vai utilizar elementos e peças que fazem referência a esses desfiles sem saber de onde veio. E sem saber qual o papel que esses desfiles exercem na cultura. Então é importante saber isso para entender 2 coisas. Primeiro, sempre vai haver na massificação um certo empobrecimento. Então sempre nós vamos ter uma certa percepção de que há uma decadência. Porque de fato há. Porque tem que ser assim. Porque faz parte da estrutura da realidade. Por outro lado, certos radicalismos na expressão estética e na expressão artística, como esses desfiles de moda aí muito loucos, ou uma outra obra muito diferente, muito esquisita, fazem parte desse processo de experimentação cultural. Que tem coisas que são boas e coisas que são ruins, é evidente, né? A gente tem que saber julgar e ponderar. Mas o mais importante, a gente precisa entender onde está cada coisa. Nós precisamos entender como essas coisas estão hierarquizadas, para que a gente possa fazer um juízo de valor mais preciso e não histérico, que é muito comum, né? Muito comum a gente entrar em histeria. E a histeria, ela é fruto de uma falta de percepção da ordem. O que é a histeria? A histeria é quando você se sente perdido e, portanto, desesperado. Então parece que tudo está uma loucura. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por onde é que eu vou? Socorro! É o fim da civilização. Sim, pode ser que existem vários elementos que apontam decadências e ascensões, etc. Mas o ponto mais importante é, quando você se sente perdido, você entra em histeria. Então essa questão da hierarquia, das influências, é muito importante. Porque é o seguinte, nós só vamos conseguir construir um impacto positivo na sociedade quando nós entendermos o nosso espaço dentro dela. Para alguns artistas, alguns produtores, alguns agentes culturais, alguns empreendedores, o espaço vai ser nessa ponte de massificação de obras e questões mais complexas para algo mais massificado. E aí entra uma responsabilidade muito grande, que é de tentar massificar sem idiotizar. É algo difícil, mas é possível.
Então existe uma responsabilidade muito grande para quem vai cumprir esse papel. E existe o papel que outras pessoas vão ter que exercer, que é de ser uma referência intelectual mais arrojada, que vai exercer um papel de influência a longo prazo em outras camadas da sociedade. É necessário que se entenda que há esse papel existe, ele precisa ser exercido. Eu falo isso também por um motivo que tem muito a ver com esse trabalho de educação para o empreendedorismo que eu tenho feito. Eu tenho feito uma newsletter semanal chamada Estudos Estéticos, onde eu falo sobre arte, cultura e empreendedorismo. Então, se você não conhece, assina aí, que também é tudo de graça. Toda semana, segunda-feira, uma reflexão nova sobre esses temas. É importante falar sobre isso também pelo seguinte: quando nós estamos empreendendo, nós estamos criando produtos que vão para o mercado. Seja para o mercado de serviços, seja mercado online, seja através do marketing digital, etc. Não importa. É evidente que existe uma vontade no empreendedor que é de vender mais, né? Vender para mais pessoas. E aí entra um problema, que é o problema que eu acabei de falar da massificação. Como que eu vou vender mais e, portanto, tornar o meu produto mais palatável sem torná-lo mais idiota? Esse é o desafio, certo? E existe um certo sentimento de frustração por muitos empreendedores quando isso é necessário de ser feito. Existe um sentimento de uma espécie de traição, né? Um sentimento de que você está traindo a essência inicial, a essência do seu produto, a essência da sua vocação, por estar massificando uma coisa que era nobre. Então, como manter essa essência? Bom, manter essa essência é a tensão onde habita o artista e o empreendedor. Essa tensão, ela nunca muda. Essa tensão nunca deixa de existir. Sempre vai haver uma tensão entre manter uma coisa espiritualmente viva, algo sofisticado, interessante, arrojado, em contrapartida com a sua massificação. Essa é uma tensão natural que sempre vai existir. Nosso papel aqui é sempre assegurar que nós preservamos o máximo possível da integridade intelectual e da honestidade intelectual do que a gente está fazendo. Quando eu falo preservar o máximo possível, assim, no mínimo ser sempre intelectualmente honesto. No momento em que a gente rompe com os limites da linguagem, no momento que a gente entra num âmbito de chantagem, no momento em que a gente entra num âmbito de distorção das coisas, no momento em que a gente entra no âmbito de tornar o nosso produto ou a nossa mensagem mais massificável apenas pelo clique, apenas pelo engajamento, nós estamos traindo a essência das coisas. Nós estamos contribuindo para esse processo de decadência que acontece naturalmente na cultura. Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, um vídeo mais livre, tá? A partir de agora vai ser um pouco assim, mais espontâneo, mais livre, que também é mais fácil, encaixa na agenda, eu acho que eu contribuo para o esclarecimento de temas aí para vocês, tá bom? Então é isso, galera, assinem a Lumine, assinem a Estudos Estéticos, assinem outros links aí, Biblioteca Católica, tudo que tiver aí, tá passando um avião agora, eu já tenho que ir, tchau!